Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da Dica Consultores Associados e hoje estou aqui com a minha colega Kathleen Angélica da Silva para a gente falar um pouquinho sobre créditos de PIS e COFINS no que tange às incorporações de bens ao imobilizado, com um foco bem específico relacionado à imobilização de silos para armazenamento, seja de grãos ou seja de outros produtos. E antes de eu passar a palavra para minha colega aqui, só vou fazer uma pequena introdução quanto às possibilidades de créditos relacionadas às imobilizações no que tange o PIS e COFINS. Inicialmente, é necessário ter clareza de que apenas no regime não cumulativo a gente tem essas possibilidades, e a legislação nos traz, então, duas possibilidades de créditos e três formatos de apuração, basicamente. Então, o que a gente tem? Possibilidade de créditos nas aquisições de máquinas e equipamentos e outros bens quando utilizados na produção ou na prestação de serviço, ou ainda créditos quando temos edificações, desde que utilizados nas atividades das empresas. Como que esse crédito é possível? Originalmente, ou a partir do início da vigência da legislação de PIS e COFINS não cumulativa, esses créditos podem ser apurados com base nos encargos de depreciação. No caso, depreciação que a gente conhece hoje como depreciação fiscal. A Receita Federal, ela orienta que, no caso de tomada de créditos com base nos encargos de depreciação, se utilize a depreciação fiscal, que é aquela apurada com base nas definições de vida útil ou taxas de depreciação definidas em instrução normativa pela própria Receita Federal. E, alternativamente, quando a gente tem a conjuntura de produção, a gente tem possibilidades de, quando se está diante da aquisição de máquinas e equipamentos, de fazer o aproveitamento do crédito em parcela única sobre o valor de aquisição, então, dessas máquinas e equipamentos. E, estando-se diante de edificações, que vão ser utilizadas para a produção e também para a prestação de serviço, então também a possibilidade de aproveitamento desses créditos em 24 parcelas. Claro que existem outros regramentos envolvidos, mas, de modo geral, diante de edificações vinculadas à produção, o crédito, então, pode ser apurado em 24 parcelas, isso em alternativa à depreciação. E isso, então, dentro do nosso tema aqui, é que abriu um estudo, né, uma necessidade de pesquisa. Quando se está diante de silos para armazenagem, esses silos são máquinas, são edificações, são instalações, qual a forma, quais são as possibilidades de apuração de créditos envolvidos. E assim, diante disso, então, vou passar para minha colega Kathleen aqui fazer maiores explanações sobre a pesquisa, sobre o estudo que ela realizou nessa área. Após a apresentação dessas considerações a respeito da legislação, vou fazer uso de uma apresentação onde eu trouxe algumas considerações a respeito da imobilização dos silos. Bom, então, aqui no início da apresentação, eu começo apresentando, trazendo algumas imagens de silos, para que a gente possa ter a visualização do assunto abordado. Então, nessa primeira imagem, tem o exemplo de silos, silos metálicos, essa aqui de baixo também, e esses dois outros silos são silos de alvenaria. Esse último aqui é um exemplo bem simples, é um silo quase que artesanal, que conta com um mecanismo, mas é um silo mais simples. Esse silo de cima é um silo maior, onde nós podemos visualizar que precisa de maiores tecnologias de controle para verificação do item armazenado. Aqui nesses primeiros silos metálicos, nós podemos observar que tem uma série de mecanismos, uma série de ferramentas de automação, de tecnologia, para que seja feito o controle do item que está armazenado dentro do silo, porque o objetivo do silo é esse, né? Armazenar e conservar por um período de tempo um item.
Os silos de alvenaria também contam com mecanismos e com ferramentas de automação também. Porém, assim, o que nós podemos observar é que esses silos metálicos, eles são silos montados, né? Eles são silos que são fixos, né, no sentido de não serem transportáveis, mas são silos montados. E aqui, os silos de alvenaria são silos que são construídos a partir de um projeto, né? Então, eles vão ser construídos dentro do projeto que foi elaborado, né? Em termos de estrutura, de tamanho e de mecanismos também. Aqui na nossa apresentação, nós colocamos, mas já foi abordado no início do nosso vídeo, as questões relacionadas à legislação do PIS e COFINS, que já foi apresentada pela Luciane. E aqui eu começo trazendo alguns aspectos importantes relacionados ao ativo imobilizado, porque na realidade o que iniciou a discussão foi o tratamento fiscal em relação ao PIS e COFINS, mas como nós estamos falando de um crédito que passa também inicialmente por uma classificação contábil, nós achamos importante esclarecer e trazer alguns pontos da NBCTG 27, que é a norma que tem por objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados. Então, aqui, o primeiro ponto que nós achamos importante destacar é o conceito. Então, ela conceitua o ativo imobilizado como item tangível, que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um período. Então, aqui dentro desse primeiro conceito, nós conseguimos encaixar o silo, né, porque ele é utilizado na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, e também se espera utilizar por mais de um período. No item 7 da NBCTG 27, traz quando que deve ser reconhecido um ativo. Então, dentro da linha A, ele traz a orientação de que um ativo deve ser reconhecido, um ativo imobilizado, quando for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Aqui, analisando o item 15 e o item 16, a gente pode ver que traz a orientação de que um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Tá? E no item 16, traz a orientação do que compreende esse conceito de custo. Então, ali no primeiro item, traz o preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Depois, traz orientação referente a quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Então, analisando esses dois itens, nós podemos ver que quando temos a imobilização de um bem dentro do ativo imobilizado, o custo compreende o preço de aquisição e qualquer outro custo diretamente atribuível para colocar o ativo no local. O bem em funcionamento, né? Depois disso, nós achamos importante trazer, em relação ao silo, se ele seria uma edificação, uma instalação ou uma máquina, né? Que são as classes que realmente mais remetem à questão da contabilização do silo. Então, aqui, na realidade, nós trouxemos esses entendimentos, porque a orientação da NBCTG 27 em relação às classes possíveis da contabilização, lá no plano de contas, a orientação que ela traz é que essa classificação seja feita por natureza, né? Então, se você tem uma conta destinada à contabilização de edificações, você vai ter ali os edifícios, as construções de um modo geral.
as instalações da mesma forma, né, mas a gente ter um entendimento inicial de que as instalações, as contas que compõem aquele saldo são as instalações técnicas, né, as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, as instalações de ar-condicionado. E no grupo de máquinas ali, seriam todos os maquinários mesmo. Então, essas são as classes que inicialmente começou a discussão qual seria a classe mais apropriada para a contabilização do silo, né? Dito isso, colocamos alguns pontos que nós achamos importantes na determinação do que seria o silo, né? De qual seria a classe contábil mais apropriada para ele. Então, o primeiro ponto que nós destacamos como importante é a matéria-prima. Então, se você tem um silo, primeira coisa é observar, né, o tipo do silo, se ele é um silo metálico ou se é um silo de alvenaria. As questões dos mecanismos que estão, que fazem parte do silo, qual seria o nível, né, da tecnologia? Porque tem alguns silos que contam com uma série de ferramentas de automação, de tecnologia, de energia, que garantem o funcionamento do silo. Então, dentro desses conceitos, quanto mais equipamentos tiver aquela estrutura, mais ela vai ficar caracterizada como uma máquina. Questão relacionada a ser um bem móvel ou um bem imóvel, né? Porque os silos metálicos, eles são fixos, eles são fixados numa base de alvenaria, porém, a maior parte desses silos são silos montados, né? Então, o que caracteriza, né, como um bem móvel ou imóvel? É a possibilidade dele ser remanejado sem que se perca a sua funcionalidade, a natureza. Então, se você tem um bem que pode ser desmontado sem perder as suas características principais, você tem um bem imóvel. E os bens que não têm essa possibilidade são os bens imóveis. Então, dentro desse conceito, os silos de alvenaria são bens imóveis, né? Então, nós podemos ter um entendimento de que um bem imóvel ele pode ser classificado como uma máquina, porém, um bem imóvel não remete a essa classificação, sendo que ele não conta com essa possibilidade de ser remanejado sem que se perca as suas características principais, né? Dado a questão da edificação como de um modo geral. As edificações são bens imóveis. Aqui é possível classificação por parte do fabricante, também é um fator bem importante para ser analisado, porque quando a gente fala em classificação fiscal, quem tem capacidade técnica de afirmar e de classificar o produto é o fabricante. Então, qual é o tratamento, né? Como que ele classifica esse bem lá na indústria, na hora que ele faz a fabricação, como que ele classifica? Se ele classifica em uma NCM de máquina, se ele classifica como um equipamento. Isso é muito importante na hora de fazer essa classificação de um modo geral, tanto fiscal quanto contábil. Aqui na questão, na hipótese de vários custos, qual o bem principal? Na realidade, quando se tem a compra desse bem, você tem um custo muito caracterizado como uma edificação, que é custo com o alicerce de alvenaria, porque ele precisa ser fixado em uma base de alvenaria, esses silos metálicos. Você vai ter um custo com uma mão de obra especializada em energia, em automação, e você vai ter um custo com os equipamentos que podem vir já acoplados ao silo por parte do fabricante, mas na realidade todos esses custos eles estão relacionados ao silo, né, que seria o nosso bem principal, por mais que eu vá ter alguns custos que são muito caracterizados como edificações e como instalações,
o bem principal é o silo. Aqui a questão, o possível custo com edificações e instalações terá futuro benefício econômico sem o bem principal. Aqui, essa outra pergunta que nós colocamos para análise, ela está muito relacionada à primeira, né? Porque ali na NBCTG 27, onde ele comenta a questão do custo, ele traz o entendimento que o que vai determinar se um ativo deve ser imobilizado ou não é se ele terá futuro benefício econômico. Então, quando nós falamos nos silos metálicos, que tem esse custo de instalação, que é o custo que é muito caracterizado e que remete muito a edificações, porque é uma obra, né, gera um custo relevante, é um custo de instalação relevante, e que por conta disso se tinha a dúvida se não seria a imobilização desse bem seria uma edificação. Então, aqui na realidade a gente traz mais um ponto a ser considerado, que é essa questão desse custo de instalação, se ele teria futuro benefício econômico sem o bem principal, né? Porque é um custo, como eu disse anteriormente, é um custo relevante, porém é um custo para garantir o funcionamento de um bem principal, que é o silo. Então, dentro deste conceito, nós podemos entender que esse custo seria considerado um custo de instalação, mas sem o silo ele não seria um custo que atenderia às regras da NBCTG 27 para ser imobilizado. Ele é um custo totalmente atrelado ao bem principal. O nosso entendimento é que é defensável de que ele deve ser contabilizado junto ao bem principal e compor as bases de crédito de PIS e COFINS. E também está sujeito às regras tributárias referente ao bem principal. Nesse ponto aqui, nós trouxemos uma solução de consulta, que é um fator também importante, um entendimento da Receita Federal acerca da classificação desse item. Aqui eles consideram, né, o silo metálico, silos metálicos, incluindo, né, os mecanismos como uma máquina, na NCM 8479. Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo. Aqui, o que eu achei muito interessante nessa solução de consulta é que, mesmo eles classificando como uma máquina em uma NCM específica de máquina, na hora de trazer o conceito literal desse item, eles trazem como uma unidade funcional destinada ao armazenamento de grãos, incluindo sistemas de carga, limpeza, secagem e descarga, porque dentro do silo vai acontecer essa série de processos. E depois aqui ele traz alguns exemplos de acessórios que podem fazer parte do silo. Então, nós temos as questões dentro dessa apresentação, nós selecionamos alguns acessórios, que é a forma como ele trata, como a solução de consulta trata, alguns acessórios que podem fazer parte do silo, mas dentro dessa solução de consulta mesmo tem uma série de outros acessórios que nós achamos que não seria necessário trazer para essa apresentação. A título de exemplos, né, tem os aeradores, os espalhadores de grãos, os secadores, as máquinas de limpeza, as fornalhas, que podem fazer parte do silo, né? Exatamente por conta dessa possibilidade dele acabar tendo uma série de equipamentos e de máquinas que eu entendo que eles conceituaram dessa forma, né, como uma unidade funcional, porque o silo, na realidade, quando a gente fala em silo, a gente fala na estrutura. Porém, o que garante realmente a conservação
do item armazenado são esses acessórios, né? Porque sem esses acessórios, o silo seria, na realidade, um depósito. Não iria garantir a conservação do item, né? Apenas o armazenamento. Então, por conta disso, é que eu entendo que eles classificaram dessa forma, como uma unidade funcional, porque vai fazer parte daquela estrutura, essa série de equipamentos e de máquinas. Em, assim, em termos de conclusão, nós colocamos que, em síntese, no que tange à imobilização de silos e à possibilidade de apuração de créditos de PIS e COFINS, é fundamental que se faça a análise de todos os fatores envolvidos, que vão desde a estrutura física, né, se ele é um silo metálico, ou se ele é um silo de alvenaria, um silo móvel ou um silo imóvel, a classificação fiscal por parte do fabricante, as tecnologias e as ferramentas de automação envolvida a contabilização, de modo que todos os aspectos estejam coerentes e respaldem as possibilidades de apuração de créditos apresentados. Bom, Kathleen, diante da tua apresentação e que esteve bem focada aqui em conceituar os tipos de silos que existem, e diante das possibilidades de apuração de créditos de PIS e COFINS também existentes e explanados no início do vídeo, a gente pode concluir que quando o silo, diante de toda a estrutura, equipamentos envolvidos, automação envolvida, classificação fiscal e atendidas as regras de contabilização, ele vai ao encontro de um conceito mais vinculado a uma máquina, é defensável que, desta forma, a gente também possa apurar créditos de PIS e COFINS, por exemplo, em parcela única sobre esse valor de aquisição desse silo, pensando numa unidade completa, né? A aquisição do silo em si, mais toda a instalação envolvida e a estrutura de alvenaria necessária para a instalação. Então, diante dessa conjuntura, a gente entende que é defensável trabalhar nesse formato. E, alternativamente, caso o silo seja de alvenaria de fato, e por mais que tenha toda uma sistemática também, toda uma engenharia não necessariamente de automação, mas de outros processos envolvidos, porque por mais que o silo seja de alvenaria, para ele cumprir a sua função, ele requer complementos, né? Ele requer a existência de outros equipamentos para que funcione de modo a atender a necessidade para a qual ele foi implantado. Mas sendo alvenaria, não tendo uma classificação de máquina e atendendo muito mais uma conceituação vinculada a uma edificação, dessa forma, ele também é direcionado para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS. E dentro da conjuntura de edificações, se ele for utilizado para fins de produção ou prestação de serviços, créditos, então, também poderiam ser apurados em 24 vezes, ou, não atendendo essa condição, sendo uma edificação, pode ser feito o crédito com base nas parcelas de depreciação. Então, era essa a síntese, esse recado que a gente queria passar aqui. Entendemos que esse estudo pode contribuir com outras pessoas que tenham essa dúvida na hora de fazer a classificação tanto contábil quanto fiscal dessas estruturas imobilizadas. Assim, esperamos ter contribuído com esse material. Caso você tenha gostado, tenha ficado com alguma dúvida ou tenha algum complemento, deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva em nosso canal e até uma próxima. Até uma próxima.